Olá, está começando o programa Cultura e Meio Ambiente aqui na TV Claré. No programa de hoje você vai conhecer um projeto que usa cascas de banana para despoluir a água. Nós fomos ao CEA, Centro de Estudos Ambientais, conversar com a doutoranda em Química, Milena Boniolo, e ela vai falar sobre este fruto. Com cascas de banana, a água pode ser despoluída. Como pode ser tirado da água urânio com as cascas de bananas? Você vai conferir isso hoje aqui no programa Cultura e Meio Ambiente. Provar que sim, a ciência pode ser simples, fácil, barata e funcionar. O nosso trabalho se resume basicamente em desenvolver novos métodos, extremamente efetivos e que representam de fato o problema ambiental causado por metais pesados. Nós estamos aqui no Centro de Estudos Ambientais da Unesp, o CEA, na cidade de Rio Claro. E hoje no programa Cultura e Meio Ambiente você vai conhecer sobre um projeto que com cascas de banana vai retirar da água o urânio. É isso mesmo, aqui ao meu lado estamos com a doutoranda em Química, Milena Boniolo, que vai conversar com a gente sobre esse projeto que ela está preparando e vai mostrar também passo a passo sobre essa iniciativa tão bacana, que é com uma casca de banana conseguir retirar o urânio da água. Milena, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela sua participação aqui no Cultura e Meio Ambiente. Só para começar, como é que surgiu essa iniciativa de usar a casca de banana? Eu acho que é interessante nós tentarmos utilizar o que nós já temos de resíduo. Em vez de criar alguma coisa nova, importar uma resina, alguma técnica que seja muito cara, eu acho que o Brasil é muito rico. A nossa biodiversidade é riquíssima, uma das maiores do mundo. Então, por que não usar o que a natureza nos dá a favor? Então, eu busco sempre esse resgate à natureza, às técnicas mais tradicionais e tentar trazer isso para a ciência, provar que sim, a ciência pode ser simples, fácil, barata e funcionar. Vamos lá? E aqui vamos no Laboratório de Química e Fisicoquímica do CEA, né? E você falou dessa questão de que a ciência funciona de maneira simples. Dá para funcionar mesmo a ciência de maneira simples? Dá sim, porque eu não gosto de nada complicado, né? Então, acho que nós temos, né, várias formas de tornar a ciência simples e de trazer muitas coisas que às vezes são até culturais, né, das nossas avós e provar que isso funciona cientificamente. A gente consegue provar essas questões no laboratório. E a gente vai falar de uma questão, de um produto, no caso, né, que é bem simples, com certeza todo mundo tem, né, que é a casca de banana. Como que você teve a ideia de usar a casca de banana? Lógico que vem por aí todo um estudo, né, para poder utilizar, mas a casca de banana que acaba sendo simples. Exatamente. Eu já havia trabalhado durante minha iniciação científica, desde que eu entrei na faculdade, eu me preocupei com as questões ambientais e a questão mais focada com a água. Então, eu trabalhei com projetos de nanotecnologia, trabalhei com resinas, tudo removia, era uma coisa linda, mas ainda não tinha a cara do Brasil. E além de não ter a cara do Brasil, eram tecnologias muito caras. Então, eu sempre procurei uma maneira mais sustentável, mais ambientalmente correta de se trabalhar a questão da poluição com as águas. E aí, estando durante meu mestrado em contato com essas tecnologias, eu tentei olhar para uma coisa que nós temos todo dia em casa, que são as cascas de banana. Então, ao olhar esse material, eu pensei, né, quais moléculas fazem parte dessa casca? São carboidratos, são açúcares? Será que esse material não tem alguma propriedade que possa se ligar aos metais que eu sempre estou tentando remover da água? Então começou assim, de um insight, olhando para a mesa, né? E tendo, lógico, um embasamento químico de você conhecer basicamente a estrutura da casca de banana e ter essa ideia de como transformar isso num pó que nós vamos ver o passo a passo daqui a pouco. Tá certo, Milena. E é legal ressaltar que desta água, desta despoluição, assim dizendo, você retira o urânio, né? Se quiser também falar um pouquinho sobre esse urânio, a importância de retirar isso do meio ambiente, que também prejudica muito tanto a saúde quanto o meio ambiente em geral.
Exatamente. Eu escolhi urânio porque o Brasil, do mundo inteiro, ele é a 6ª maior reserva de urânio. Quando eles vão extrair urânio, eles retiram muito material, esse material ficam pilhas desse rejeito, um material sólido, parece uma montanha assim. Então o que acontece? De acordo, o solo tem propriedades características naquela região, então quando chove, a água mais o solo acaba fazendo o quê? Extraindo não só urânio, mas como outros metais pesados dessa montanha de rejeito lá da mineradora. Então o que acontece? Com a chuva ela pode permear o solo e levar esse urânio para regiões próximas, riachos, e afetar não só a biota, micro-organismos, mas pode até chegar ao ser humano. Então nós temos que desenvolver uma técnica para tirar esse urânio e evitar que ele venha impactar todas as formas de vida que estão dependentes da água nessas regiões. E isso não é só no Brasil, nós temos na Alemanha, temos no Canadá, várias empresas, várias mineradoras que não têm o que fazer com esse rejeito que contém urânio. Então eu estou tentando durante o doutorado provar o valor que a casca da banana tem. E agora nós vamos conhecer então na prática este projeto da Milena, como ela bolou tudo isso, como foi realizado este estudo, e ela vai mostrar pra gente passo a passo. E aqui, Milena, nós vamos começar então com as cascas de banana, né, já aqui de uma maneira separadas, cortadas, e a partir daí como é que começa? Tá, então como você disse, nós temos aqui as cascas de banana, né, que foram higienizadas, e nós vamos colocar ela numa estufa, temperatura baixinha, próxima à temperatura ambiente, né, e eu deixo ela aqui na estufa mais ou menos por um dia, tá, para secar bem. A gente vai desidratar esse material. E após algumas horas que nós estudamos, né, para ver qual é o tempo adequado para deixar esse material na forma ideal para o trabalho, nós obtemos as cascas de banana já desidratadas, né? Então ela fica com esse aspecto escuro e ela fica assim quebradiça, como você pode ver. Então, a partir daqui, nós vamos para a próxima etapa, que será a moagem desse material. E tem todo esse processo, até porque a gente fala de casca de banana e já lembra logo, depois que você acaba de comer uma banana, utilizar a banana, já lembra da casca natural, né? Aí tem todo esse processo para... Tem, você vai ver todas as etapas, até que isso daqui vire um pozinho, e esse pó é capaz de reter urânio dessas amostras de água que nós temos estudado. Agora é no próximo laboratório. Exatamente. Nós temos, né, uma grade, então essa grade tem todos os buraquinhos com o mesmo tamanho, para eu saber exatamente qual o tamanho da casca de banana, remove mais ou menos. A gente faz todo esse estudo, né? Então essa é uma peneira grossa, depois a gente vai fazer outras peneiras, passar por outras peneiras, tá? Então eu vou fechar, vou colocar meu material aqui em cima. Depois de moer as cascas, quais os próximos processos? Nós trabalhamos aqui com várias peneiras granulométricas, porque elas me garantem, aquele moedor ele é um pouquinho mais grosseiro, então aqui vai me garantir que tudo que passar por essa peneira vai ter exatamente o mesmo tamanho, então todos os grãos vão ter o mesmo tamanho. Eu trabalho com vários tamanhos de casca de banana para descobrir qual que é o melhor tamanho para ter uma melhor remoção, tá? Então, basicamente, eu vou pegar essa casca que foi moída e vou peneirar ela, tá? Porque se tiver alguma casca que ficou um pouquinho maior, tá? Ela não vai passar. Então, o interessante é estar sempre todas do mesmo tamanho. Todas do mesmo tamanho, exatamente. Então, por exemplo, aqui essa peneira, ela é de 2 milímetros. Então, todas, vamos supor, se eu tivesse aqui tivesse passado no moedor grosso e tivesse tamanhos muito irregulares, maior que 2 milímetros, não ia passar. Então é mais para ter um controle e eu vou ter certeza que esses grãozinhos têm todos o mesmo tamanho. E que o tamanho influencia bastante. Influencia bastante, tá? Se você tem uma casca de banana grande, ela vai remover menos, tá? Então foi um estudo que eu já fiz durante o meu mestrado, tá? Então quanto menor o tamanho da casca de banana, melhor vai ser a minha remoção, tá? Então você pode observar aqui que eu estudei também diversos tipos de banana, né? Banana prata,
a nanica. Então aqui eu tenho alguns tamanhos diferentes, espécies diferentes, né? Aqui é a banana prata, essa de hoje é a banana nanica, né? E entre essas espécies, no caso, quais são as melhores, ou qual você viu que teve o melhor resultado? Eu gosto mais da banana nanica, então foi a que eu mais estudei, a que tem mais na minha casa, né? Então a banana nanica, por ela também, além de ser uma que eu mais gosto, não só para degustar, mas ela também é uma banana um pouco mais doce, tem um maior teor de açúcar e isso influencia na remoção, tá? Então aqui também eu tenho alguns outros tamanhos. Neste seu estudo, o que você pode falar assim, referente aos resultados, né? Que você está falando que tudo influencia, o tamanho em que vai ficar a casca de banana, a temperatura da água, tudo, se vai estar um pouquinho ácida a água, se não vai estar ácida, tudo isso influencia. O tempo que eu vou ficar agitando essa casca com a solução contaminada, tudo isso daí, o pessoal fala, a ciência é rápida. Por mais que é um projeto simples, você tem que estudar todas as variáveis, seja o tamanho, temperatura, o pH, que vai me falar se está ácido ou não, o tempo que fica agitando essa solução com esse pozinho. E tem mais algumas outras variáveis, mas elas já são muito assim de fisicoquímica, são um pouco mais específicas. Mas nós estudamos todas as... A gente tenta estudar, usar ferramentas estatísticas para pegar os maiores interferentes que podem ter nesse processo e tentar estudar eles e falar, ó, essa é a melhor condição, nessa temperatura não funciona bem. Porque numa temperatura alta, o que acontece? As moléculas da casca de banana, elas vão se dilatar. Então, em vez dela agarrar o metal, ela agarra, mas a temperatura está alta, ela dilata e solta. Então, em temperaturas mais baixas, a remoção é melhor. Então, isso é interessante também quando a gente pensa em aplicar esse projeto. Se for num lugar que é muito quente, a remoção também já não vai ser tão eficiente. Então, por isso que a gente também estudou várias temperaturas com a casca de banana. Tá certo, não é simplesmente chegar com a casca de banana e jogar lá, moer, secar e jogar, né? Uhum. Tá? Tem todo esse processo. Exatamente. E continuando, então, agora você já mostrou pra gente aqui as cascas de várias bananas diferentes. Isso, né? Várias espécies e várias granulometrias. Aí o que eu faço? Eu vou pesar, isso também interfere. Quanto que eu vou colocar de casca de banana por quantidade de água? E também isso também foi tudo estudado, tudo calculado. Então agora eu só vou pesar essa casca, tá? Então eu pego aqui um tubo, vou aqui na balança. Nós temos o cuidado de usar sempre plástico, porque já que nós analisamos metal, né? Então também estudei essas quantidades. Então, após a gente já ter essa quantidade que foi estudada pesada, eu vou adicionar aqui junto às cascas a água da usina, mas aqui seria já água sem o tratamento que eles já fazem lá. Lá existe um tratamento, tá? Ele ainda não é 100%, muitas vezes ele não é economicamente viável, mas já existe um tratamento. Essa água não vai para o meio ambiente, mas nós tentamos aqui uma forma alternativa, sustentável e mais barato de tratar essa água. Então também essa quantidade de água, a proporção entre a quantidade de água e a biomassa também foi estudada, né? E aí eu coloco aqui no meu agitador. E como eu comentei com vocês, né, tem a velocidade de rotação vai interferir o tempo, né? Então eu seleciono aqui e nós deixamos agitando por o tempo que foi estudado, né? Então a gente estuda desde 10 minutos até 3 horas, né? Para ter uma noção desse processo. Então, após o tempo pré-determinado que nós estudamos, deixamos esse material sob agitação, eu deixo mais um tempinho para que todas essas partículas de casca de banana, elas vão sedimentar. Então, elas já agarraram, vamos dizer assim, o urânio que está presente na água e vão para o fundo junto com esse urânio. A água que sobra aqui em cima, que é o sobrenadante, ela já vai estar descontaminada. Então, eu vou retirar essa água e vou fazer a leitura. Quando eu peguei essa água, que nós estamos fazendo a demonstração, eu sabia quanto de urânio tinha aqui. Depois eu vou ler só o sobrenadante, então eu vou saber quanto de urânio sobrou aqui. Então eu faço uma continha de menos e vou descobrir quanto de urânio a banana é capaz de reter, de agarrar e assim deixar a água descontaminada
ou numa concentração apropriada para o descarte no meio ambiente. No próximo bloco, a doutoranda em Química, Milena Boniolo, fala sobre as vantagens de utilizar a casca da banana. Tem também a participação do professor de Geociências do CEA, explicando sobre os metais avaliados. E Jorge Henrique, físico, que realiza a especiação química do urânio.